Olá, hoje nós falaremos sobre a quarta razão, ou o quarto motivo pelo qual a finalidade do Evangelho é glorificar a Deus. Em quarto lugar, o Evangelho tem como fim, tem como finalidade glorificar a Deus, porque ele revela atributos de Deus que de outra maneira nós não conheceríamos. Vejamos Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco ao ter Cristo morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Quando nós olhamos para a mensagem do Evangelho, nós conseguimos perceber a proximidade dos atributos de Deus. Nós conseguimos ver um Deus que é um Deus transcendente, mas ao mesmo tempo é um Deus condescendente. É um Deus que desce até nós. E a queda, de alguma maneira, trouxe isso aos homens. Os homens não saberiam o que é perdão se não tivessem pecado. E o amor de Deus é revelado de maneira mais grandiosa quando houve a ruptura de relacionamento entre o homem e Deus. Então nós percebemos que há atributos de Deus que nós não conheceríamos se não houvesse a queda, se não houvesse o plano também redentivo de Deus para com a humanidade. Se nós olhássemos para a palavra graça, nós não saberíamos dizer o que ela tinha a ver conosco. Na verdade, eu penso que não haveria o conceito de graça, visto que a graça se estabelece quando a justiça e o amor de Deus são simultaneamente satisfeitos na cruz do Calvário. Então, esse texto, por exemplo, de Romanos, capítulo 5, versículo 8, diz que Deus prova o seu amor para conosco ao ter Cristo morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Perceba que no vídeo passado nós falamos sobre reconciliação. Nós também não saberíamos dizer ou entender e compreender o que seria reconciliação se nós não tivéssemos caído. Então perceba que a mensagem do Evangelho, em suas fases de queda, de redenção, de criação, de consumação, mostram mais claramente atributos de Deus. Deus tem atributos comunicáveis, os atributos que ele comunica com o homem. E graça, nós sabemos que é um favor imerecido, muito mais do que isso. A graça não somente nos livrou da condenação, como nos declarou justos diante de Deus, nos declarou como inocentes diante de Deus por causa da justiça perfeita e infinita do Filho. Aquilatamos, portanto, que o fim, a finalidade, o propósito, o telos do Evangelho é a glória de Deus, porque tudo no final convergirá milimetricamente para a glória de Deus. Há um paradoxo que se estabelece na queda de Adão e Eva no Jardim do Éden. E esse paradoxo se mostra tão maravilhosamente aos nossos olhos, porque se de um lado houve efeitos considerados pelos teólogos como efeitos noéticos da queda, ou seja, efeitos cognitivos, intelectuais da queda, por outro lado, foi por meio da queda que nós tivemos acesso a atributos de Deus tão grandiosos como graça, como perdão, reconciliação, amor, longanimidade de Deus. Então, em último lugar, o Evangelho tem como finalidade a glória de Deus, porque nos revela atributos que de outra maneira nós não conheceríamos. Que Deus em Cristo te abençoe. Um grande abraço.